Fala Vascão, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas e hoje teremos muitas novidades. Infelizmente, sofremos aquela derrota dolorosa por Atlético Mineiro no domingo, mas já passou. Amanhã nós já jogamos contra o Bahia, tem reforço pintando aí na colina e eu entrei em contato com uma página muito famosa do Grêmio, chamada Grêmio Puro Sentimento, aí um torcedor, página de 60 mil seguidores no Instagram, para falar um pouco desse possível reforço, Patrick, podendo chegar um jogador aí da base do Grêmio. Se você quer saber, fique ligado no vídeo. E antes eu também vou pedir um favor, se você não é inscrito no canal e está chegando pela primeira vez, deixe o seu like e se inscreva no canal, compartilhe o conteúdo para os seus amigos e fique ligado que você vai ter muitas novidades hoje do seu clube de coração. Rapaziada, essa derrota aí de domingo ainda tá engasgada, ainda tá entalada, né? Uma vergonha, um jogo ridículo que o Vasco fez, tomar de 4 pro Atlético Mineiro. Inclusive, muitas pessoas vieram comentar no último vídeo, em nenhum momento destratei o clube do Atlético Mineiro. Porém, falei que o Vasco era uma instituição gigante e um dos maiores clubes do Brasil, e um time desse tamanho não pode tomar goleada para qualquer time. Enfim, vamos seguir. Atlético Mineiro, que partiu para cima, o Ramon não soube segurar, o Ramon quis jogar de igual para igual. O Vasco não é um dos piores times, porém também não é o melhor time do campeonato, então não tem como jogar de igual para um time com tanta qualidade como o Atlético Mineiro. Infelizmente, ontem nas redes sociais, muitos torcedores aí falaram sobre a possível saída de Ramon. E eu vou dar minha opinião aqui, como todo torcedor. Eu acho que não tem como o Ramon sair do Vasco. Número 1, quem vai entrar para o lugar do Ramon? No mercado hoje em dia não existe nenhum treinador melhor que ele. É lógico que se esses resultados permanecerem, alguma medida tem que ser tomada, mas no momento não é a melhor opção do Vasco demitir o técnico Ramon. Nós torcedores só esperamos que ele possa achar a equipe novamente e aquela felicidade, né, aquela sequência de vitórias que o Vasco estava tendo possa voltar. Vamos falar agora de amanhã. Vasco e Bahia, esqueceu um pouco o Atlético já foi, pensamento na frente, pensamento amanhã. Vasco e Bahia, às 7h15, lá em Pituaçu, o Vasco com obrigação da vitória. Aí eu falo, Ramon, não sou a favor da sua saída, mas se você perder esse jogo da manhã, o caldo vai entornar, a situação vai piorar muito para você. Então amanhã, uma vitória é mais que obrigação para você permanecer no sábado e chegar com moral para jogar contra a Mulambada. Porém, infelizmente, para esse jogo de amanhã, estaremos sem Benítez, que levou o terceiro cartão amarelo, e Andrei, que foi expulso ali no meio do segundo tempo. Dois jogadores essenciais, importantíssimos para o time do Vasco, um time que já é um pouco limitado, sem essas duas peças importantíssimas, essas duas colunas, tanto da volância como do meio campo, vai ficar mais difícil, mas acreditamos que o nosso treinador, nosso técnico Ramon, possa dar uma solução e sair com a vitória, que é a obrigação desse jogo. E um assunto aqui importante, um assunto aí que nós torcedores vascaínos sofremos há muito tempo. Ontem o Globo Esporte fez uma reportagem com relação aos times que mais tiveram mudanças com o uso do VAR. E aí, como sempre, né, como é normal, a arbitragem ir contra o nosso time, desfavorecer o nosso time, o Vasco é o time mais prejudicado, ou seja, o Vasco é o time que tem mais decisões contrárias do VAR, sendo ali um time que teve 8 decisões contra apenas 3 a favor, ou seja, o Vasco, um time muito prejudicado. O Vasco aí que teve diversos jogos que foi prejudicado, inclusive, pelo VAR, infelizmente. E aí a gente olha pro topo da tabela, pro topo do ranking, quem tá lá é o Flamengo, rapaziada, mais uma vez. E eu falo uma frase aqui muito importante: o favorecimento a certos clubes nunca acabaram e nunca irão acabar no futebol. Independente de uso de VAR, independente do uso da melhor tecnologia possível, não vai acabar. O time que sempre foi favorecido vai continuar sendo favorecido, mesmo com o uso de toda tecnologia possível. É uma vergonha que acontece, é uma vergonha que sempre vem acontecendo, ainda mais com o nosso Vascão. Mas vamos seguir, contra tudo e contra todos. Esse foi o dilema e sempre será o dilema do vascaíno. E agora vamos falar de saída, rapaziada, de transferências aí que podem acontecer. Vamos falar primeiro de Riquelme, jogador de 18 anos, uma promessa aí da base do Vasco, pode estar de saída do Vasco. Real Sociedade, que já estava de olho no jogador, agora no momento entrou outro clube aí para brigar pela transferência, e esse clube é o Benfica. Benfica que já está de olho há um tempo também no jogador, um jogador promessa da base, uma joia da base do Vasco da Gama, joga pela lateral esquerda e é empresariado aí nada mais nada menos do que Neymar Pai. E o Neymar Pai já estaria na Europa ouvindo algumas propostas de outros times pelo jogador, porém
A expectativa ali da diretoria é vender o jogador, inclusive pelo preço de 20 milhões de euros, algo em torno de 132 milhões de reais. É muito dinheiro? É. Mas é um jogador que tem um futuro gigantesco, é considerado ainda uma das promessas da lateral esquerda do Brasil. Inclusive foi convocado pelo técnico Tite para fazer um período de treinamento com a seleção entre ontem e amanhã. Vai ficar aí treinando na Granja Comari com a seleção brasileira. Tem contrato com o Vasco até julho de 2023. Então Alexandre Campelo segura, não vende. É um jogador bom que pode dar muitos frutos ainda para nós, torcedores vascaínos. E vamos seguir aí com transferências. Outro jogador que pode estar de saída é Lucas Santos. Lucas Santos estaria já com negociações avançadas com um clube que não tem o nome divulgado por empréstimo. Um jogador aí que amassou, né, na Copinha Sub-20 do ano, se eu não me engano, de 2018. Foi craque, capitão. E não vem jogando bem no profissional, não vem tendo uma boa sequência. Já foi emprestado para o CSKA Moscou e vai ser emprestado de novo. Negociações muito avançadas pelo jogador. E ontem Bruno César acertou com o Penafiel de Portugal, uma contratação aí por 1 ano de empréstimo entre o clube português e o Vasco da Gama. Porém, uma notícia muito ruim que nem eu entendi. O Vasco vai arcar com 70% do salário do jogador. O Bruno César que recebia ali 100 mil reais. Então o Vasco vai estar arcando com 70 mil reais de salário para não ter o jogador no time. Não entendi o que aconteceu, não entendi o que foi isso que a diretoria do Vasco inventou. Pelo menos é menos um peso pesado ali no time do Vasco. Vamos agora com relação à notícia boa, com relação à contratação. Vamos falar um assunto que ontem, pela parte da noite principalmente, foi muito comentado. A contratação do meia Patrick, um meia aí de 21 anos, do Grêmio, que poderia e estaria já com negociações muito avançadas com o Vasco da Gama. Um meia aí que veio da base, chegou a receber uma proposta do Benfica nos últimos meses, mas escolheu recusar para permanecer no Grêmio. A proposta não foi para frente, chegou ao profissional recebendo bastantes elogios, acabou oscilando muito no time profissional e infelizmente não deu a continuidade. E o Paulo Luz, VP do Grêmio, falou sobre a negociação. Ele falou, abre aspas, nós estamos negociando, mas ainda não tem nada assinado, mas como eu falei, tá sim com uma negociação muito avançada e provavelmente meia Patrick pode pintar em São Januário, mas vamos parar de enrolação e vocês vão ouvir um pouquinho aí dessa página do Grêmio, da página aí Grêmio Puro Sentimento, falando um pouquinho mais sobre o Patrick, o meia que pode chegar no Vasco da Gama. Se pode ir bem. Cara, ele é assim, ele é um jogador novo, tá? Ele é um guri ainda, tem muita coisa a aprender. Fisicamente ele é fraco, ele é bem fraco, já teve algumas chances aqui já. Ele é habilidoso, ele pode evoluir muito. É um cara que se der um carinho pra ele, der bastante chance, pode ir bem. Aqui no Grêmio ele teve 3, 4 chances, se eu não me engano. E, assim, em sequência, e não conseguiu mostrar muito futebol, mas aqui a pressão é muito grande, cara. A torcida aqui é muito chata. Chato que eu digo em rede social, entendeu? Porque eu acho assim, ó, cara, se ele for pra ir ter chance, é um cara que pode ir bem. Como eu posso te explicar melhor, assim... Cara, ele tem tudo pra evoluir, mas ele tem que querer evoluir também, entendeu? As chances que ele teve aqui, me recordando agora, ele entrava no segundo tempo, teve 2 jogos que ele saiu titular e não conseguiu se criar, sabe? Tanto é que da base do Grêmio, ele é o cara assim, 6ª ou 7ª opção, entendeu? Tanto que ele não tava ficando nem no banco de reserva mais. Mas é aquele negócio, cara, ele pode não dar certo aqui pra ir destruir, entendeu? Tem que ter um pouco de calma aí, um pouco de apoio. Mas eu acho que tem tudo pra crescer bastante. Se o Vasco der opção pra ele, assim, der oportunidade, eu acho que vai bem, cara. Então, rapaziada, esse foi o parecer do jogador. É um jogador aí que parece que pode dar frutos, parece que não pode dar, uma incerteza, né? Mas vamos ver, eu acho até meio loucura. O Vasco tem uma das melhores bases do Brasil, tá trazendo jogador de outro time, o jogador da base de outro time para encorpar elenco. É uma coisa que a gente não entende muito bem, não consegue até visualizar a ideia, mas vamos confiar, a diretoria tem feito um bom trabalho nessa parte, nessa área de transferências, que Patrick possa fazer uma boa atuação, possa ser um bom jogador e chegar como um ótimo reforço para o Clube de Regatas Vasco da Gama. E agora vamos falar sobre Valência, rapaziada. Infelizmente, Valência, o caso Valência aí deu uma segurada, deu uma travada.
Valência rejeitou a proposta salarial do Vasco, pediu valorização, falou que a oferta que ofereceram para ele foi muito curta e dificultou a vinda do jogador para o Vasco da Gama. Então vamos esperar que boas notícias possam voltar mais para frente, mas por enquanto negociação travada. Valência por enquanto não fechou com o Vasco. Vamos esperar que aí a diretoria possa fazer agora uma nova proposta de salário pelo jogador, porque lateral direito é o que a gente mais precisa no elenco, ainda mais Valência, né? Um jogador aí renomado, um jogador aí com carreira europeia, que se chegar, vai chegar para ser um grande reforço, se não um dos maiores reforços aí do último tempo do Vasco da Gama. E agora falando de Latif Blessing também, outro jogador que estava dando quase como certo no Vasco, já se questiona internamente se o defensor é realmente o jogador que o Vasco necessita nesse momento. A experiência do jogador de 23 anos, apenas em seu país natal e na MLS, Liga Americana, pode estar aí sendo pautada e de repente pode ser algo que pode travar a negociação de Latif Blessing. A diretoria, como falei aqui na notícia, acha que é interessante contratar o jogador, trazer o jogador, acha realmente melhor trazer jogadores de outras posições. Porém, vamos ver o que vai acontecer. Latif Blessing, que já estava, inclusive, muito perto de vestir a camisa do Vasco. Porém, Latif quanto Valência, negociações aí que já estavam muito avançadas, deu uma travada. Mas quando houverem novas notícias, eu trarei aqui para vocês. Esse foi o vídeo. Eu quero agradecer novamente a página Grêmio Puro Sentimento por toda a mensagem, por toda a explicação sobre o Meia Patrick. Vamos esperar que, se realmente fechar a contratação, possa desempenhar um bom futebol no Vasco da Gama. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe o vídeo aí com todos os seus amigos. Vamos que vamos, amanhã Vasco e Bahia em busca dessa vitória pro Vasco da Gama. Topo da tabela, tem que mirar lá em cima e tentar fugir ali, né, da parte de baixo da tabela, porque o rebaixamento está começando a encostar e Vasco tem que olhar para cima, Vasco tem que olhar para o topo, sem medo. Sábado, Vasco e Flamengo, vamos com tudo também para cima da mulambada. Muito obrigado por assistir o vídeo até o final, dê seu like, se inscreva, compartilhe mais uma vez, eu falo, com os seus amigos. Vamos rumo aos 1000 inscritos, vamos com tudo, porque aqui é Vasco, o sentimento nunca pode parar. Um grande abraço e saudações vascaínas.